Olá, queridos! Retomando a segunda parte do dia 13, intitulada A Adoração que Agrada a Deus. Nós lemos no primeiro vídeo que existe 4 características que definem um adorador, que definem uma adoração ou que agrada a Deus. A primeira que nós lemos é aquela que Deus se agrada quando o nosso coração é conforme à verdade. E a segunda, que Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. E agora nós vamos para a terceira. Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. A ordem de Jesus, entre aspas, ame o Senhor de todo o seu entendimento, fecha aspas, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas ou exclamações corriqueiras, como louvado seja o Senhor, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer do momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver sua mente. Então, observa, muitas das vezes, por falta de um exercício, por falta de leitura da palavra, por falta de um compromisso com a adoração, a gente não consegue encontrar palavras que externam o nosso amor. Dá-se aí a necessidade, nós lemos a palavra nela, a gente vai encontrar orações maravilhosas. Palavras que fogem da nossa compreensão e uma vez que a gente conhece, a gente olha, pensando bem, exatamente o que eu queria dizer, mas eu não sabia como dizer. E aí a gente vai adaptar, ou não necessariamente com as mesmas palavras, mas nós vamos adaptar o nosso sentimento, a nossa característica, aquele tipo de adoração. Então, se você, por exemplo, é um entusiasta, um adorador entusiasta, então você vai usar aquela palavra de forma entusiasta. Se você é um adorador sensitivo, você vai usar essa oração da forma como você é. Entende? Então a ideia é essa, é justamente você identificar que tipo de adorador você é e você começar a praticar essa adoração conforme aquilo que o Criador espera de você. Jesus chamou vãs repetições as orações indiferentes. Isso está em Mateus 6, verso 7. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado, quando deixamos de pensar no significado. É bem mais fácil utilizar chavões ou adorar que fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que eu encorajo a ler diferentes traduções e paráfrases da Bíblia. Isto ampliará suas expressões de adoração. Foi o que nós acabamos de dizer. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer, eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar, apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes, eu te louvo, você provavelmente pensaria, por que motivo? Você preferiria ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalidades imprecisas? Deus também. Então, outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e se concentrar neles. Os nomes de Deus não são casuais. Eles revelam diferentes aspectos do seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo. Ele nos orienta a louvar o seu nome. Deus também quer que Nossa Senhora, por exemplo, lá em Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, Deus fala, eu sou o Deus do já, eu sou Jeová, eu sou, entende? Então a gente começa a ver essas expressões que representam o que Deus é e nós começamos a adaptar ela. Uma forma muito efetiva de nós adorarmos, no momento da adoração, nós externarmos o nosso coração no sentido de que forma? Senhor, dá-me palavras de agradecimento a Ti. Faça-me conhecer palavras que enalteçam a Tua grandeza. Dá-me a capacidade de pensar em coisas, em sinônimos, em adjetivos que quantifica a Tua importância para mim. Tu sabe o quanto Tu é importante para mim, mas eu não consigo externar isso em palavras. Eu queria fazer como eu fazia nos homens antigamente, me jogar nos leões, eu queria cortar o meu corpo, eu queria ser entregue a sacrifícios de apedrejamento, para que eu conseguisse, de certa forma, colocar para fora o que está dentro do coração, mas eu não consigo. Então, dar-me de conhecer as palavras que expressam exatamente o que eu sou, o que Tu é para mim, da forma como eu o sinto, da forma como eu o admiro. Eu preciso externar isso, eu preciso pensar isso, eu preciso verbalizar isso. Quais são as palavras que faz com que eu diga para Ti exatamente o que Tu é para mim?
Entende? Esses tipos de oração vai fazendo com que venha palavras na nossa mente que nada mais é do que o que nós realmente pensamos sobre Deus, a nossa forma simples de adorar, entende? E pode ser que, por exemplo, a sua oração seja essa oração simples, e não que ela seja simples no sentido de não ter valor, entende? É simples num conceito de multidões, num conceito de pessoas, aleluia, glória ao nome do Altíssimo Deus, maravilhoso seja o teu santo nome. Para pessoas talvez seja simples, mas essa oração é a sua oração, e exatamente essa oração que Deus quer que você faça, e não uma oração que use expressões, enfim, difíceis de falar. Cada um tem uma personalidade diante de Deus. O importante é que você desenvolva a tua e louve-o da forma como Ele espera que você louve. Deus também quer que nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A esse respeito, Deus insiste em que nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos quando esses estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. Paulo observa: se vocês estiverem louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças, muito bem, mas a outro não é edificado. Nós precisamos ter clareza quando nós estivermos em uma reunião, num culto de adoração. Nós precisamos, nesse sentido, talvez seria a palavra que nós poderíamos colocar aí, um bom testemunho, um bom cheiro de Cristo, talvez, né? Eu lembro que isso aí já é um problema meu, por exemplo. Quando eu havia dito, eu sou uma pessoa bastante eloquente, eu sou bastante pentecostal, eu gosto de muito barulho. Para mim, isso é a minha adoração é essa. Então, às vezes, eu estava no culto e alguém alçava a voz de oração. E eu começava a dar glória, 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 glória. E as pessoas não conseguiam ouvir o que a outra pessoa estava orando. Isso é uma falha minha. Mas eu conseguia ouvir. Por mais que eu fazia barulho, eu conseguia ouvir, porque eu estava concentrado na pessoa. Entende? Eu estava ouvindo o que a pessoa estava dizendo. Por mais que a minha voz era mais alta do que a dela, mas eu conseguia entender ela com muita clareza. Entende? Porque eu estava concentrado nela. Mas nem todas as pessoas tinham essa facilidade. Nem todas as pessoas estavam envolvidas no mesmo sentimento. E às vezes eu estava atrapalhando. Então é muito importante que nós possamos ter esse entendimento. Hoje eu tenho, né? Então a minha adoração barulhenta, ela diz respeito ao meu movimento eu com Deus. Estando num outro ambiente, eu procuro me adaptar, mas não fugir do que eu realmente sou. Então no momento que alguém está alçando uma voz de oração, então eu diminuo o tom para que outros ouçam e vejam aquele louvor, ouçam aquela oração e no final dela dizem amém. Né? Eu vou dizer amém para quê? Vou lá saber o que você disse, eu vou lá e selo com amém? Para mim não faz sentido. As pessoas precisam ser ouvidas, então nós precisamos ter esse capricho de, às vezes estamos no movimento, estamos numa oração e as pessoas que não são cristãs, elas, cara, o que está acontecendo aqui? Sabe, eu já ouvi muito algumas expressões, que vez eu passei e fez aquela igreja ali, cara, mas que barulheira, não dá para entender nada. Eu lembro que há um tempo atrás, uns anos atrás não, pouco tempo, eu participei de um movimento bastante impactante, Encontro de Casais, o nome do intitulado, né? A família real. E uma pessoa que estava lá, ele não gostava de crente, porque ele achava muita maluquice. Mas você pode tudo falando umas línguas estranhas, eu não entendia nada, entende? E eu não gostava de crente. Pra mim, crente, cara, tô fora, entende? Mas naquele dia, essa linguagem, ela foi tocada no coração dele. Ele ouviu os mesmos barulhos. Ele ouviu, talvez, na compreensão dele, as mesmas gritaria. Mas ele estava focado naquilo ali. Ele estava inserido naquele ambiente com o propósito de ter a vida transformada. E aquele barulho tocou nele de uma forma diferente. A ponto de ele se arrepiar tudinho, ele se assustar. E ele falou, cara, o que está acontecendo? Eu vou sair daqui, porque nunca senti isso. E aí uma outra pessoa se aproximou dele, não, fica aqui, aqui é o teu lugar. Hoje é um dia de restauração, hoje é um dia de transformação. E aí você vê o resultado dessa pessoa, um resultado maravilhoso. Ele começa a evoluir espiritualmente, e aí, consequentemente, ele também começa a evoluir materialmente, porque uma vez que você está em Cristo, as coisas começam a caminhar de uma forma direcionada, as suas ações são mais assertivas, as suas decisões são mais coordenadas, então tudo começa a prosperar na tua vida quando você está em Cristo.
E foi o que aconteceu com ele. Aí o segundo, finalizando o terceiro, que é Deus se agrada quando a adoração é mediativa. Ser cuidadoso ao tratar com os não cristãos que visitam o culto é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. A última, Deus se agrada quando nossa adoração é prática. A Bíblia diz: apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Romanos 12, verso 1. Por que o corpo? Por que o Senhor não diz: apresentem o seu espírito? Porque sem o corpo você não pode fazer nada nesse planeta. Na eternidade você receberá um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas quando estiver nesse mundo, Deus diz: dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem: não poderei participar da reunião desta noite, mas estarei com vocês em espírito? Você sabe o que isso significa? Nada. É inútil. Enquanto você estiver neste mundo, seu espírito só poderá estar aonde seu corpo estiver. Se seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração, claro, precisamos considerar que existe o arrebatamento. E a Bíblia toda testifica disso. Nós tivemos Enoque no início do Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, Paulo no Novo Testamento. Nós tivemos Elias, que também foi arrebatado. O próprio Senhor Jesus também foi arrebatado. Se bem que ele foi de corpo inteiro. Mas nós temos na própria palavra que testifica do arrebatamento. Então nós precisamos considerar isso, né? Mas enfim, na adoração devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente associamos o sacrifício como algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo, quer que você viva por Ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar, que foi um dos exemplos que nós usamos. Imagina que quando Abraão ele foi fazer o sacrifício do filho de Isaac, se ele não tivesse amarrado o menino, talvez o menino tivesse fugido. Se naquela época, quando as pessoas, o sacerdote ia fazer sacrifício de ovelha, ia fazer sacrifício de animais, imagina que se não amarrasse, você acha que o animal vai ficar ali parado, sendo imolado, ou sendo queimado, ou qualquer coisa? Não faz sentido. Então nós precisamos ter esse capricho, porque muitas das vezes o nosso corpo foge do momento do sacrifício. Então nós precisamos amarrar o nosso corpo ao Espírito. Isso no sentido espiritual. Nós precisamos estar de corpo presente, nós precisamos nos sacrificar a nossa carne. Eu lembro que eu tinha, e hoje nem tanto, mas eu tinha o hábito de todo dia, às 3 horas da manhã, eu levantava para orar. E isso era um sacrifício. O meu corpo queria fugir da oração e queria continuar na cama deitado. Mas isso era um sacrifício. Então eu condicionava o meu corpo, amarrava aquele compromisso com a minha alma, com o meu espírito e fazia: você vai levantar todo dia às 3 da madrugada e vai orar. E se por um momento você não quiser, eu sou capaz de fazer com que você levante, coloque um terno e uma gravata e você vai orar. Entende? Isso é uma amarração no sentido de amarrar o teu corpo, sacrificar o teu corpo, de modo que ele não fuja do sacrifício. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício do seu Filho por nós na cruz. Hoje Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes: ações de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros e ajuda aos necessitados. Isso está em Salmos 50:14, 51:17, 54:6, 141:2, também está em Marcos 12:33, Romanos 12:1, Filipenses 4:18 e Hebreus 13, do 15 ao 16. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou: eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Isso está em 2 Samuel 24, verso 24. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Isso era o que os fariseus faziam. Eles queriam louvar a Deus, mas queriam ser louvados pelas pessoas que o assistiam orando. Por isso que faziam isso em pé. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Quando Jesus disse: ame ao Senhor de todas as suas forças, ele chama a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável. E às vezes a adoração é um mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. A adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isto é agradável a Ele.
Matt Redman, líder da adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção Heart of Worship, Essência da Adoração, tradução livre. E ela diz assim: trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que tens pedido. Tu busca por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão de adoração. Perdão, a essência da questão é uma questão do coração. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: Deus me quer por inteiro. Versículo para memorizar: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Pergunta para meditar: o que agrada mais a Deus nesse momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que farei a esse respeito? A minha esposa estava, hoje é segunda, ontem, nós estávamos tomando café da manhã e aí nós fomos ler a palavra para as crianças e aí tinha justamente sobre isso, aonde acho que não sei se era o apóstolo, um texto da palavra que dizia assim: eu ajudo o pobre, o gentil também ajuda, eu te louvo, o gentil também te louva. E falava sobre recompensa, entende? Eu faço a mesma coisa que o gentil faz. E como é que isso funciona? Eu perdoo, o gentil também perdoa. Eu amo o próximo, o gentil também próximo. Então, assim, como eu consigo me aproximar de ti? Como eu consigo fazer algo diferente do que essas pessoas também fazem? E aí a compreensão que foi declarada ali para as crianças foi: é muito fácil, por exemplo, eu amar quem me ama. É muito fácil eu ajudar quem me ajuda. É muito fácil eu estender a mão para quem já estendeu para mim. Agora faça todas essas coisas para pessoas que não deram um troco, não fizeram a mesma coisa para você. Ame quem não te ama. Ajuda quem não te ajudou. Estenda a mão para aquele que um dia você pediu e não estendeu. Isso é exatamente o que está escrito em Marcos 12, verso 33. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios de oferta. Amar o amigo é fácil. Agora, amar o inimigo, com certeza, é um sacrifício de adoração. Finalizamos agora o 13º dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Espero que realmente essas leituras estejam fazendo a diferença na tua vida, nem que seja o mínimo, nem que seja um pouco, nem que seja um décimo, nem que não surta efeito nenhum, mas que ao menos você compartilhe, que ao menos você curta, que ao menos você se inscreva. Isso, de certa forma, já é um pequeno sacrifício, um pequeno louvor, porque isso fala sobre Cristo. Isso fala sobre a palavra, e compartilhar ela é o mínimo que todo cristão deve fazer nessa terra. Um grande abraço e até amanhã.